Olá, tudo bem? Vamos a mais um simples e humilde entendimento. Quando se cumpriu a vingança dita por Jesus? É isso mesmo, quando Jesus esteve aqui na terra, e viveu seus 33 anos, ele reunido com os seus discípulos, ele disse que a vingança viria contra aquela geração. Jesus disse que a ira de Deus seria derramada sobre aquela geração. A ira do Criador, a ira do Alfa e do Ômega seria contra os que mataram profetas, contra os que mataram Jesus. Não foram os romanos que mataram, porque senão você vai falar, então quem matou foram os soldados romanos. Não. Pilatos disse, não vejo crime nenhum neste homem. Aos meus olhos ele é um inocente. Lavo as minhas mãos. E o Caifás, o sumo sacerdote, os que faziam parte do Sinédrio, conforme a nossa lei, ele deve morrer. Conforme a lei de Moisés. Quem matou ele foram as leis de Moisés. Então Jesus, numa certa ocasião, ele disse, olha aqui, Lucas capítulo 11, versículo 48 ao 51. No texto da Nova Almeida Atualizada, assim está escrito. Assim são testemunhas e aprovam com cumplicidade as obras dos pais de vocês, porque eles mataram os profetas e vocês edificam túmulos para eles. Versículo 49. Por isso também disse a sabedoria de Deus, abre aspas, mandarei para eles profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão e a outros perseguirão. 50. Para que desta geração, daquela geração, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo. 51. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que se pedirão contas a esta geração. Então olha o que Jesus falou aqui, está em vermelho aqui, as palavras dele. Jesus disse que aquela geração seria responsabilizada pela morte desde Abel até Zacarias, porque na cronologia da Bíblia hebraica, se eu não me engano, o último livro não é Malaquias, o último livro parece que é Zacarias. Eu não tenho muita noção, não é entendimento disso, mas parece que é isso. O último livro da cronologia hebraica é Zacarias. Então diz que Zacarias foi morto, Abel desde Abel. Então as contas seriam cobradas deles. Aí tem outra passagem semelhante a essa, que está lá em Mateus capítulo 23, versículo 32 ao 36. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. 33. Serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno, do Hades, do Sheol, do Geena? Inferno era o Geena. Inferno era aquele aterro sanitário que havia na parte externa de Jerusalém. Aquele inferno, aquele Geena, o fogo lá nunca se apagava, porque eram jogados lixos lá de Jerusalém, leprosos, eram animais oferecidos como sacrifício, então gerava enxofre, gerava e tal, e não se apagava. Então, serpente, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? 34. Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão, e a outros crucificarão. E a outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. 35. Para que recaia sobre vocês o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Versículo 36. Em verdade lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Só para não deixar, que um fala uma coisa da geração, outro fala coisa, outro fala uma data da geração. Olha aqui a geração, quantos anos que eram.
naquele tempo, segundo o profeta Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação é destruição de Jerusalém, iria durar 70 anos. O juízo começou a partir do primeiro ano do nascimento de Jesus. Ele veio preparar o caminho, ele veio trazer conhecimento aos judeus, que o dia do Senhor estava próximo, que o reino de Deus estava próximo a se cumprir, a ser estabelecido. Então olha aqui, a geração que se falava naquela época era a geração de 70 anos, não é 40 anos. Eu vejo algumas pessoas aí na internet falando que a geração que Jesus falou é 40 anos, não, gente. A geração que Jesus falou era 70 anos. Por isso que em Mateus capítulo 24, 34, Jesus diz que não passaria aquela geração, aquele tempo, sem que tudo acontecesse. Não era a partir do momento que Jesus falou ia durar mais 40 anos, não. Os 40 anos que durou foi a profecia que Jesus falou a respeito de Jonas. Jonas deu o primeiro sinal de Jonas, foi os 3 dias na barriga do grande peixe, que foi a ressurreição dele. E o segundo sinal de Jonas foi quando ele anunciou lá em Ninive, que dali a 40 dias Ninive seria destruído. Então Jesus também usou esse sinal para dizer que dali a 40 anos Jerusalém ia ser destruído. Então a geração não são 40 anos, a geração são 70 anos, do ano 1 ao ano 70. Daniel falou que não passaria, que a destruição de Jerusalém ia durar 70 anos. Você entende o quanto que é o período de uma geração? Não são 40, são 70 anos. Então veja, Jesus disse que naquela geração, aquele povo que ia pagar as contas. Por quê? Porque lá no ano 66, quando se completou os 1000 anos, número simbólico, que nada mais é do que 1000 anos dividido por 30, dá 33,33. No ano 33 Jesus foi pendurado, e dali a 33 anos, 33 com 33 dá 66. Quando chegou no ano 66, o adversário, Satanás, que foi o exército romano, foi solto, uma figura, uma enigma, para quando começou os conflitos lá na Judéia. Durou 3 anos e meio até a metade do ano 70, quando Jerusalém foi destruída quase que totalmente, e o templo caiu que não sobrou nem os alicerces. Olha aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. João na ilha de Patmos disse: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Olha aqui o juízo de Deus, o dia do Senhor. João estava vivo. Por quê? Porque em João capítulo 21, versículo 22, Jesus disse a Pedro: Pedro, se eu quiser que João fique vivo até que eu volte, o que te importa? Por isso que quando Cristo voltou para o seu tribunal, que durou de 66 a metade do ano 70, João estava vivo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. A voz de quem? Cristo, quando voltou. Então, deu início ao tribunal de Cristo, deu início ao juízo, deu início às cobranças de contas sobre aquela geração, assim como Jesus tinha falado. Vocês dessa geração serão responsabilizados desde a morte de Abel até Zacarias. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 ao 3. Depois dessas coisas olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui, eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Depois de que coisas? Depois das 7 cartas enviadas às 7 igrejas. Tudo isso espiritual. Igreja espiritual, os anjos espiritual. É só você ler Apocalipse 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 20. Você vai ver o significado das 7 igrejas e o significado dos 7 anjos. Tudo espiritual. Então, chegou aqui no capítulo 4. Assim, Cristo glorificado em espírito, João foi arrebatado e começou a ver o grande juízo. Por isso que ele aqui no versículo 1 de Apocalipse 4, ele disse a João: suba até aqui, eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Pronto. Versículo 2,
Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono, quando começou o juízo. Apocalipse capítulo 6, versículo 17. Porque chegou o grande dia da ira de Deus, e quem poderá subsistir? Apocalipse, Isaías capítulo 13, versículo 9. Veja o que iria acontecer no dia do Senhor. Eis que veio o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação, uma destruição, e exterminar dela os pecadores. Pecadores eram os judeus, porque quem não praticava, quem falhasse em uma das leis de Moisés, ele era um pecador, porque pecado era quem transgredia a lei de Moisés. 1 João 3,4. Aí você volta lá para o Apocalipse 6,17, pois chegou o grande dia da ira deles. Você entendeu? Por quê? Por causa do Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E o dia do Senhor, conforme Isaías 13,9, se referia a quê? Eis que veio o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor. Juízo. Capítulo 14, versículos 6 e 7. Veja, falou outra vez do juízo que chegou naqueles dias. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, versículo 7, dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E Apocalipse capítulo 16, versículo 4 ao 7. Veja, no terceiro flagelo foi quando se cumpriu dentro de Jerusalém, durante o cerco que ocorreu em 69, dentro de Jerusalém foi dado sangue. Eles beberam sangue, porque não tinha nem água e nem comida, não tinha nada. Se cumpriu exatamente aquilo que Jesus havia falado em Lucas 11, 49 em diante, e em Mateus 23, do 33 em diante. Por eles ter, os judeus, por ter derramado sangue de profetas, de discípulos, de Jesus, eles também pagariam a conta da mesma forma. Olha aqui, Apocalipse 16, versículo 4. O terceiro flagelo. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. 5. Então ouviu o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgastes estas coisas. Versículo 6. Porque derramaram sangue de seus santos e de profetas, também lhes desse sangue para beber, é o que merece. Versículo 7, ouvi uma voz forte que dizia, certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Pronto, aqui está a prova de quando aconteceu a vingança, de quando foram retribuídas as mesmas atrocidades que os judeus, seguidores de Moisés, pautado pelas leis de Moisés, praticaram contra profetas, contra os discípulos, contra Jesus, perseguiram, açoitaram, mataram, crucificaram. Aí veio aqui, durante o dia do Senhor, por isso que se você não entender Apocalipse capítulo 1, versículo 10, o significado do dia do Senhor, que João estava na ilha de Patmos, você não vai entender de Bíblia porcaria nenhuma, você não vai conseguir entender nada. Então aqui, quando se cumpriu a vingança dita por Jesus? Durante o dia do Senhor, de 66 a metade do ano 70. Então, se você for um cabeça de bagre, se você for um Maria vai com as outras, acreditando no que os pregadores da graça estão por aí, no que os pregadores esse que ensina negócio aí de Bíblia, como que é o nome agora? Esqueci o nome. Teologia. Se você for atrás dessas porcariadas aí, que diz que o Apocalipse 1:10, o dia do Senhor, é sábado ou domingo, você não vai entender Bíblia. A conta bíblica nunca vai fechar na sua cabeça. Você vai ficar igual um bonecão de poço, levado por vento de doutrina. Tá bom? Então, encerrando, peço humildemente, se possível for, que você venha curtir, comentar, compartilhar. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito, Cristo, que habita em cada um de nós, permitir. Tá bom? Tchau, tchau.